entender. Ah, thanks, eu esqueci. Você consegue entender melhor ahm, a palavra e adivinhar o que ela pode ser nesse contexto, se você tem estrutura de frase. Porque você consegue identificar se ela é adjetivo, se ela é substantivo, e aí fica muito mais fácil para entender qualquer coisa. E óbvio que o meu objetivo principal nessa aula hoje é as coisas que eu posso te ajudar, né? Quanto mais você pratica listening, mais você melhora o seu listening, óbvio. Mas como eu disse, tem alguns tipos de listening. Tem o listening que você está ouvindo por cima, tem o listening que você está participando da conversa, que você não está participando da conversa, tem o listening que você está numa prova, por exemplo. Mas o que eu mais consigo te ajudar é esse de você conectar ele com pronunciation que você entende com mais fluidez, que é sons e, obviamente, linking sounds. E aqui eu coloquei, né? The listening, the more you practice, the more you know. Claro, né? Isso é uma habilidade meio óbvia, né? Claro que tem vários jeitos de você praticar listening, inúmeros, infinitos, o quantos vocês quiserem, tem podcast. Uma das vantagens do YouTube hoje em dia, que foi uma dica que eu dei ontem, é que você consegue, especialmente com sotaques novos, você consegue assistir e ler a legenda ao mesmo tempo. É melhor fazer isso com série, porque no YouTube nem sempre, você já viu aqueles que são autogenerados, né? Automaticamente. Então, às vezes ele fala alguma coisa, especialmente se é, tipo, sei lá, escocês, vai estar uma outra coisa escrita embaixo. Então, se você puder assistir mais séries, porque a legenda vai ser mais consistente. É, então, e aprender com séries pronunciation, por exemplo, é amazing. Porque também você pode fazer no seu sofá, né? Lembra do que é keywords ontem? Keywords são palavras mais importantes na frase que a gente geralmente, automaticamente em inglês, a gente coloca um highlight. Se alguém for professor ou quer ser professor de inglês um dia, ou talvez de português, quer ensinar português para alguém, quem sabe, né? A gente nunca, como professores ou como pessoas que estão falando com uma pessoa que fala inglês como segunda língua, a gente nunca fala palavra por palavra. A ideia não é essa. A ideia é sempre você. Peraí. Ah, tá. A ideia é sempre você. O que eu tava falando? Esqueci. Eu ouvi alguém falando no ponto que tava mudado. Ah, ok. Eu não consigo. Ok, anyway. É, a ideia, então, é você sempre deixar as palavras, as keywords enfatizadas com mais altas, assim, né? Que você fala mais claramente. E as outras, não só a gente fala mais baixo, mas a gente também corta elas. Como o was, o can. A gente não fala I was, I can. A gente fala I was, I can. Vamos testar o seu listening. Police are attacking your bookies and taking your money. Your men can't control them. You need help. Perhaps we should listen to what Mr. Shelby has to say before we make our decisions. Right, the Lees are doing a lot of talking at the fairs. They have a lot of kin. They're saying the racetracks are easy meat because Conseguiu identificar algumas? Deixa eu compartilhar de novo, porque acho que tá atrapalhando um pouquinho, né? Alguma coisa. Ok, melhorou. Melhorou? Alguém tá. Vocês conseguem ver a tela inteira? Coloca nos comentários pra mim, please. Tem alguma coisa atrapalhando a tela? Ok. Tem um quadrado atrapalhando? Não consigo saber o que que é. Uma tela azul. Vamos ver. Vamos ver se melhora agora. Melhorou? Ah, não, ainda não. Que estranho. Eu tentei. Eu abri o chat, mas não é o chat. Porque eu fechei ele. Hum.
Tá em cima do que tá escrito? Oh no. Bom, a gente vai... Tá, deixa eu ver se eu consigo. Nada ainda, né? Não saiu. Ah, it's ok. A gente vai ter que continuar, mas depois na gravação vai ficar igual, vai ficar sem a tela azul, então a gente vai poder ver melhor depois. Ok. Tem vários? Tem o quê? Vários quadradinhos? Ah, colocou print. Caraca, deve ser. Deve ser o chat que às vezes eu abro. Mas acho que vai ter que ser assim, pessoal. I'm sorry. Deixa eu tentar mais uma vez de parar de compartilhar. E compartilhar de novo pra ver se ajuda. Sempre tem uma coisa. Não? Ainda tá igual, né? Tá, it's okay. Let's move on. Uma das coisas que a gente vai reparar, ainda bem que esse aqui tá na esquerda, então agora, que aí não fica cobrindo a direita, né? Uma das coisas também que você pode melhorar sobre listening e pronunciation é literalmente possibilidades de vocabulary, mas também possibilidades de accents. Thomas Shelby é de Birmingham, né? Então, pelo menos em teoria, assim, né? Ele estudou muito para ter o sotaque de Birmingham. Mas ao invés de pub, ele vai falar pub. Ao invés de Dublin, ele vai falar Dublin. Ao invés de asked, ele vai falar asked. Sinceramente, a gente raramente fala asked, a gente fala asked. E here, como ele não vai pronunciar o H, ele vai falar ia. E heard, mesma coisa, ele vai falar heard. E you vai soar como ya. Vamos ver. Saturday nights, open and easy. Everyone gets to sing their song just like we did in Dublin. You never worked in Dublin, so don't lie to me. I asked around about that pub you said you used to work in. I have friends over there. No one has heard of you. Oh, thanks. Ele fala no one has heard of you. Olha como ele corta tanto, né? Xavier perguntou se eu tinha esse sotaque quando eu era pequenininha. Tinha. Meu sotaque era muito mais forte quando eu era pequenininha. Ao longo do tempo eu fui mudando de cidade. Eu sou originalmente de Birmingham, né? Aí eu fui mudando de cidade, assim. Fui pra Sheffield, que é no norte da Inglaterra. Se alguém gosta de futebol, é onde nasceu o primeiro time de futebol na Inglaterra. E morei na Escócia, em Glasgow, morei em Sydney, na Austrália, e acho que por isso o meu inglês ficou meio mais neutro, assim, então eu diria que hoje em dia eu tenho um pouquinho mais RP. Cidade do Arctic Monkeys. Nossa, vocês gostam de Arctic Monkeys, né? Eu dei aula no high school, na escola onde o Alex foi estudar, e eu conheci o professor de música dele, assim, pessoalmente, foi muito legal. Eu trabalhava lá dando aula de inglês, tipo, falava sobre Shakespeare, essas coisas, né? Não amava porque eu não gosto de adolescente. Adolescente em inglês é a pior coisa do mundo. Tipo, eu dei aula no Brasil e os adolescentes iam comigo no ponto de ônibus me levar. Que fofura! Na Inglaterra, nossa, jogaram pedra num professor uma vez. Então é bem pior, assim, né? Então eu não gostava muito de adolescente, então eu gosto muito mais do trabalho que eu faço hoje. E também, olha, sinceramente, high school inteiro na Inglaterra é só Shakespeare, Shakespeare. Eles fazem apresentação sobre o Shakespeare. É quase um PhD em Shakespeare no high school. Então eu achava também muito repetitivo, assim, né? A gente falou sobre aquelas palavras que ele falou, que é Dublin e pub, mas também, olha como ele fala me e to. Ele não fala to me, ele fala to me, que é Birmingham, né? E asked. E não é has, é as. E não é of you, é heard of you. Vamos ver de novo. Saturday nights, open and easy. Everyone gets to sing their song just like we did in Dublin. You never worked in Dublin, so don't lie to me. I asked around about that pub you said you used to work in. I have friends over there. No one has heard of you. No one has heard of you. Não é nem you, é ya só. Simply like this. Word stress.
o listening é muito sobre pronunciation, por causa disso de linking sounds. Dá até vontade de assistir Peaky Blinders de novo. So far so good? Tem alguma pergunta que eu posso responder por enquanto? Deveria ser cansativo demais falar só um tema na aula. Nossa, mas era muito, assim. Era várias coisas, porque também a gente falava sobre metáfora. Então, o Shakespeare sempre foi o que a gente chama de backbone, né? Que é o assunto principal. Mas aí a gente explorava metáfora. No curso, inclusive, tem uma aula que eu falo só de Shakespeare, tipo, a expert já, né? PhD, já, eu tinha muito o que falar. E os quadrados continuam. Ai, caraca. Eles só pioram, na verdade, né? Ahn, Só mais vontade de falar com esse sotaque. Como pode aprender o RP? É isso mesmo, é tipo ouvir o máximo que você pode. Quanto mais você tá envolvido no sotaque, melhor ainda. Aí, ó, olha que quadrado estranho. Que estranho. Ah, é exatamente onde tá onde eu compartilho tela. Sei lá. Mas é bom saber, Heloísa. Obrigada por mandar pra mim. Opções de sharing. Hum, deixa eu tentar de novo, então. Vou parar de compartilhar. E aí a gente tenta de novo, ok? Vamos. Vou mudar uma coisa e ver se funciona. Tá ainda? Aê, very good, very good. Ok, porque tava engraçado que tava pra otimizar o vídeo e aí não otimizou o vídeo nada, né? Parte 2. Do que eu ia falar? Esse aqui eu coloquei esse cérebro aqui porque, tipo, é literalmente aquele negócio de esforço. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve. Na próxima aula, a arte tá aí. As pessoas que fizeram algumas perguntas na última aula e que vocês estavam na última aula, vocês mencionaram sobre algumas coisas que eu vou falar já já. Antes de falar, só para vocês saberem, a aula de amanhã vai ser sobre 100% British, tipo, como tudo sobre pronúncia de British e vai ter bastante coisa de cultura também. Então eu vou explicar, tipo, por que que a gente não toma banho, porque coisas de pub, assim mesmo, sabe? Como é que você faz pra pagar um round pra alguém? Que a gente, na verdade, a gente não compra uma bebida só pra gente, a gente geralmente pergunta pro pessoal o que que eles querem também. Então, eu vou falar sobre essas coisas, então vai ser tipo imersão no British. E aí eu vou também responder algumas perguntas. Sempre a da aula de hoje, talvez eu responda de amanhã, como eu vou fazer a de hoje. E amanhã também, no final da aula, eu vou dar os detalhes sobre cursos que não abrem inscrição amanhã ainda, só abre dia 8 de manhã, ok? No grupo VIP ainda, que eu vou deixar o QR Code aqui, mas também o pessoal vai mandar o link depois. Se você quiser garantir sua inscrição, você consegue entrar no grupo VIP e você recebe o link 10 minutos antes, ou seja, 8h50 da manhã. Se quiser tirar um print, apontar para o QR Code para entrar nesse grupo VIP mais tarde, vou dar 2 minutinhos. Ah, ok, os meninos já mandaram. Great, thank you. E aí, ontem a pergunta, eu acho que de todas as perguntas que eu tive ontem, elas meio que a gente fala boil down to, elas se resumem em como você realmente pode ter um sotaque mais British. E eu coloquei indeed. Indeed em inglês geralmente é tipo esse mesmo, assim, inglês mesmo, sabe? Primeiro, escolhe o que você se identifica. E eu vou falar muito sobre isso amanhã, sobre sotaques e possibilidades. Essa é a coisa mais importante. Depois, lembre de fazer esse vocal fry. O British English ele é muito sobre constringir sua corda vocal. Meu nome em português é Jéssica, bem aberto. Em inglês, eu seguro um pouquinho e falo Jessica. Você consegue ouvir um pouquinho de rouquinho e até sua garganta tremer um pouquinho. Jessica. Ou sound. Especialmente quando a gente está fazendo quando a gente está pronunciando vogais. E claro que, atrelado à escolha da sua pronunciation, tem sons e também tem vocabulary.
Então, não adianta você ter não adianta, não adianta muito. Mas não é só sobre ter o British accent, mas também usar rubbish ao invés de trash. Usar the bee's knees ao invés de usar the best, né? Que é o que eu falei ontem de inglês genérico, né? E como ter esse ambiente mais imersivo? Hoje eu tava pensando bastante nessa pergunta, assim, e aí, enquanto eu tava trabalhando, apareceu um vídeo pra mim de um cara num café. Tipo, ele tá fazendo café. É muito engraçado como tem vídeos no YouTube que a gente vê a pessoa comer e as pessoas se interessam, né? E aí eu falei, nossa, o que é esse vídeo? Aí eu cliquei e dá pra ouvir ele conversando com outras pessoas num café enquanto ele faz café. Então você. E ele é British, obviously, né? Então você consegue ouvir uma conversa com um barulho no fundo, como se você estivesse nela, praticamente. Eu vou tentar mandar esse link depois, amanhã, pra vocês. Porque é uma prática, é tipo, literalmente essa imersão, né? Desenvolver os skills. Lembra que um não tá sozinho. Quando você pratica listening, você tá praticando conversation. Quando você tá praticando pronunciation, você tá praticando listening. Quando você tá praticando writing, você tá praticando speaking. Reading, você está praticando speaking também, reforçando o seu vocabulário. E também começa a notar muitas coisas. Acho que uma das perguntas ontem foi tipo British e American, né? Inglês tem mannerisms, tem gestos, tem ritmo também, que é um pouquinho diferente do American. E quando você começa a notar, já sabendo que a pessoa é British or not, você começa a aprender muito mais e melhora muito mais pra você. Ok. Sobre a pergunta de ontem que alguém falou, tipo, não consigo escolher um sotaque pra mim porque tem vários em inglês e tal. Amanhã eu vou. Lembra que ontem eu dei um challenge pra vocês? E algumas pessoas fizeram. Achei super maravilhoso. Eu vi que vocês comentaram lá, eu amei. Eu vou dar mais um hoje, mas do outro dia vai ser, eu vou dar uma lista, vai ter um e-book praticamente, com vários detalhes de qual o sotaque que você pode escolher. Ok, e aí esse é o da aula 2, o challenge da aula 2. O pessoal vai mandar no grupo geral que vocês estão. É a mesma coisa. Se alguém fez, consegue colocar nos comentários aí? Como falar no no British accent? O no, ele meio que tem dois sons, não é só no, ele é oh. E como o British é muito ritmo, a gente faz oh e fecha no final. No. E o vocal fry. No. Yes, very good. Eu tô vendo vocês tentarem, very good. Então, vocal fry aqui é no. Amanda acertou todos. Caraca, esse de ontem tava mais difícil do que o de hoje. Então você achou o de ontem muito difícil, acertou 58, maravilha, porque ele era muito difícil. O de hoje é mais fácil. Não conseguiu abrir, Solange? Entra no WhatsApp de novo ou qualquer coisa manda no suporte. E ontem, a palavra de ontem era done. A palavra de hoje é Real Brit 2. Então você só consegue. Assistiram às aulas também? Conseguiu fazer o challenge, mas se assistiram às aulas depois? Porque você manda no grupo e você recebe o vídeo. Ainda não deu tempo, mas recebeu. Assistiu, ok, very good. Você viu que nessa aula tem coisa de gramática, tem coisa de vocabulário. Essa aula é literalmente de dentro do curso. Não sei como falar no suporte, no WhatsApp. Ok, Solange, talvez eles vão te procurar então. Vou tentar fazer. Tava muito boa, né? É uma dos cursos, então, tipo, eu vou highlighting, assim, coisas de pronunciation, gramática, porque realmente, assim, eu acredito que, claro que é excelente a gente aprender gramática individual, mas é tudo meio que um conjunto, e quando você vê tudo dentro de um contexto, faz muito mais sentido, né? Assistindo o vídeo, por exemplo, do Peaky Blinders, você entende muito melhor por que que ele fala must ao invés de may. Não ele não usou hoje, mas né, é um exemplo. Entrar no grupo VIP, o pessoal vai mandar o link aqui. E a gente vai terminar por agora, mas vocês sabem que eu vou deixar perguntas para vocês se quiserem perguntar. Não só no chat, mas se alguém quiser falar comigo, tem um botão aí no seu
no seu Zoom que você pode levantar a mão. E quando você levanta a mão, eu consigo ver quem que tá aqui, quem quer fazer pergunta. Então, se alguém tiver pergunta que pode ser tanto no chat quanto nos vídeos, pode fazer agora. It's your chance. Se não, também pode fazer amanhã. Xavier, eu vou desmutar você então, tá? Você pode fazer. Oi, a senhora tá me ouvindo? Ah, não é Xavier, é Duda, né? É só o sobrenome. Eu Boa esqueci. noite. Pode falar. Então, como meu foco no inglês é principalmente porque eu quero ser diplomata, né? Eu queria saber qual sotaque, assim, eu deveria seguir ou se eu deveria ficar no inglês mais genérico. Muito boa pergunta, ok. Inglês britânico genérico, melhor coisa. Tem a vantagem de quando você soa British. British é um sotaque que tem até pesquisa que fala isso, que é um sotaque mais faz você soar mais inteligente. Então, é por isso que eu quis aprender o sotaque britânico, porque ele dá um Ah, ar é? de elegância melhor. Ele é um inglês aristocrático, assim. Ele é muito Porque, bom tipo, o mesmo. sotaque americano na Inglaterra é meio tipo, né? Mas nos Estados Unidos, o sotaque britânico é tipo, oh my God, é muito beautiful, sabe? Eles falam, fala de novo. Mas se você quer, eu acho que, Duda, a melhor coisa é você definitivamente desenvolver o RP, né? Que é o que a gente chama de, eu chamo de British genérico. Genérico eu quero dizer que é quando você aprende geral, assim, sabe? Inglês americano, tudo misturado, assim. E também não aprende expressões. Mas British genérico é RP. Melhor coisa que você pode fazer, Duda. Entendi. Muito obrigada, viu? No worries, no worries. Pode fazer mais perguntas depois se quiser. Então, eu só queria dizer que é uma oportunidade incrível que a senhora está disponibilizando para a gente. Como eu tinha dito, eu não tenho condições financeiras de pagar um curso de inglês e eu aprendo por conta própria. E Ô, esse dia Duda, que a peraí, senhora está dando, eu vou te interromper rapidinho porque eu não consigo te ouvir direito, tá indo e voltando o som. só um momentinho, eu vou tirar o fone, então. Vou Tá, desconectar o melhor. Bluetooth. Hum, A senhora tá me ouvindo? bem melhor. Ah, entendi. Então, Pode falar. Começa do eu começo. só, eu só queria dizer que é uma oportunidade incrível que a senhora está disponibilizando. Eu moro nas periferias de São Paulo, eu não tenho condições financeiras de pagar um curso de inglês, eu aprendo por conta própria. E, assim, essas aulas estão sendo realmente muito, é, sabe, incríveis, estão sendo muito necessárias. E Ah, por elas serem gratuitas é muito, assim, eu não sei nem me expressar do quão importante isso é, de que verdade. fofa, Duda. Minha mãe te pagou pra isso? Não, tô brincando. Mas muito fofa, Duda. Legal mesmo, legal mesmo. Obrigada mesmo. Eu realmente, tipo, né, o curso é sempre um extra, assim, né? Você vai sempre, tipo, se aprofundar mais, ter feedback, essas Sim, coisas. Mas é sempre muito bom poder também, né, compartilhar conhecimento. Thank you. É muito legal que muito você faz. obrigada. Vou dormir bem Thank hoje. you. Obrigada, Duda. Aparece amanhã de novo, tá? Please. Elisandra, sua vez. Tá me ouvindo? Tô. Boa noite todo mundo. Primeiro, assim, eu queria te falar que o que eu vou falar, sua mãe não me pagou, tá bom? Mas, assim, eu queria muito, muito te agradecer mesmo, porque, como a Duda falou, é uma oportunidade incrível e, assim, ainda mais que em breve eu vou começar a dar aulas de inglês. Então, eu sou professora na rede municipal aqui da onde eu moro e em breve eu vou dar aula no estado, em escola estadual, para a turma da EJA, né? E eu vou dar aula de inglês. Então, assim, está sendo uma oportunidade incrível. A sua aula, assim, ontem me deu tanto ânimo que eu já fui estudar sotaque da Jodie Comer para mim. É que eu me Ah, identifico muito com o sotaque dela, então eu quero pegar esse sotaque Scouser dela. Eu já fui estudar, já fui pesquisar mais. Fiz ontem o challenge, acertei 58%. Então, assim, não. super me animei e já quero também fazer o seu curso, assim. Graças a todo o esforço que eu tenho feito, eu tô conseguindo ter o meu salário, então eu vou conseguir investir no curso. E, assim, realmente muito, muito obrigado mesmo. E, assim, a minha pergunta que eu queria te perguntar é se a questão de eu ouvir a música, por exemplo, de algum artista britânico, e lá na letra que aparece do Carrick, do Spotify, ajuda bastante na questão do listening e conhecer as palavras e tudo mais, reconhecer ela. Sim, eu vou fazer.
Eu vou responder essa pergunta, depois eu falo obrigada. Uhum, Ajuda. Só que eu sempre tenho tipo esse adendo um pouquinho. Ele uhum, ajuda a aprender, mas ele não é uma medida para você saber se você tá entendendo bem ou não. Se você entende o que eu quero dizer. uhum. É a mesma coisa que as pessoas falam: ah, se você sonha em inglês, é porque você tá falando inglês fluente. Mas, tipo, isso não é um. Porque eu já sonhei que eu tô falando francês, entendeu? E eu não falo. É muito. Tipo, sua cabeça vai meio que imaginar que sim. Então, não usa isso como uma métrica para você falar meu inglês é bom ou ruim. Eu não Uhum. entendo música. Nenhuma, Elisandra. Música em português, música em inglês, tipo, eu não entendo, eu tenho que mesmo procurar a letra. Tipo, tem aquela Jungle Made, eu nem lembro qual que é a letra agora, mas eu falo Jungle Made, aquele New York. Concrete Jungle Made of Tomatoes pra mim. Porque eu nem lembro, porque eu ouvi isso e ficou na minha cabeça, sabe? Então não usa isso como uma métrica. Mas sim, é interessante para aprender linking sound e principalmente ritmo. Porque na música a gente vai usar o ritmo da música e a gente vai cortar onde precisa, para ficar mais natural. Yes, sim. Yes, Yeah, very good. Mas eu queria falar muito obrigada também, né, Elisandra? Obrigada mesmo pelo feedback. E, já que você falou isso, que você é professora, uhum. eu pretendo esse ano fazer uma live com alunas minhas já, inclusive, que eu tenho muitas que são professoras ou querem ser. A gente vai fazer uma live, então é bom saber, eu posso mandar eu vou mandar e-mail, então só fica de olho, assim, né? Pra Perfeito, eu vou perfeito. Tem avisar. muito interesse sim. É muito legal, né? Vai ter. Mas aí você só fica de olho Nossa, em. vai ajudar demais, até porque vai ser a primeira vez. Já substituí em inglês, mas foi para crianças. E agora eu vou É, pegar adultos, então é outra coisa totalmente diferente. a pressão, o julgamento é maior, né? Exatamente. Mas pelo menos não são adolescentes ingleses, pensa por esse lado. É verdade, verdade. Mas muito obrigada mesmo, viu, Jen? Obrigada, Elisandra. Até mais, eu vejo você amanhã de novo. Com certeza. Tá? Good. Amanda. Hi, estão me Hello. ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Ah, que bom. Então, primeiro, quero fazer que nem todo mundo, dar uma tietada, porque eu conheço teu Legal. perfil já faz bastante tempo. Já vi muito vídeo seu, já aprendi muito de sotaque. Indico para todos os meus clientes que falam que estão aprendendo inglês, falo para todo mundo, não, vai estudar que vai melhorar muito o seu listening, porque para mim ajudou pra caramba. E Hoje eu consigo tranquilamente assistir algumas séries sem necessariamente ler a legenda. E eu me sinto muito orgulhosa disso, porque eu nunca fiz nenhum curso. Eu legal. aprendo tudo Nossa, sozinha. maravilhoso. Realmente. E eu fiquei super feliz, porque eu consegui acertar 100% do challenge. Good. E queria te agradecer pelo teu trabalho. Assim, você Muito é uma obrigada. professora incrível. Parabéns pelo perfil. De verdade. Muito É, obrigada mesmo. Mas o que que você faz que você recomenda para os seus clientes? eu sou nail designer. Ah, que legal. Aí para algumas clientes minhas que estão aprendendo ou viajam fora, eu falo, cara, entra no perfil dela, que sempre tem umas coisas super legais, análise de sotaque, que eu acho incrível. E sempre gostei muito do teu trabalho. Tá? Quando Que aparece seus storyzinhos lá no Instagram, eu sempre olho. legal, obrigada. Isso me motiva para Ai, continuar, porque, né, no final é sobre isso. Thank ai, you com so certeza. much, Amanda. E você queria perguntar alguma coisa? É, sim, eu fiquei com uma pequena dúvida no challenge, que tem uma frase que um dos atores fala We both go to place. Ah, na verdade, ele não fala esse to. E essa foi a minha dúvida, porque eu, pelo menos, o básico que eu aprendi no colégio é sempre que era meio two places. Go Hum, to somewhere. go to the Então, gym, go to work. Yes, claro. sim, e ele não usa esse to. Aí eu fiquei meio, why? Que boa pergunta, Amanda. Muito, muito boa mesmo. A resposta é que places é um lugar tão geral que a gente não consegue colocar to, porque to indica direção. Uhum, So I'm going to the gym, que ele dá a ideia de movimento e direção, né? Só que nesse uhum. caso é tão abrangente, é tão genérico o termo, Sim, que ele aham, faz fala todo assim, sentido. go places.
Uhum. E eat food, porque deveria ser também eat the food, Sim, verdade. Aham. né? Se for pela lógica, mas é tão abrangente que a gente fala go places, do things and eat food. Generalizando mesmo. Yes. E Entendi. assim, eu vou te falar que essa é uma regra meio bem excessiva, bem, é uma exceção quase única, assim. Então Uhum. você não vai precisar aprender, tipo, ai, quando for geral. Não, provavelmente essas são as quase exclusivas, assim, que isso acontece. Entendi. Perfeito. Ok? Very good E question. mais uma palavrinha que eu fiquei um pouco em dúvida. Ele fala It's May Serving Ritual. Esse May, M-A-Y. Am I? Am I? Aham. Porque talvez estava escrito May no YouTube, né? Sim, aham. Ah, não, é my. Acho que Ah, tá. ele Não, fala tão beleza. my que deve Sim, ter também. fala. My serving ritual, ele fala. Nossa, você Ah, fala desse vídeo, eu assisti ele tantas vezes que eu já sei exatamente tudo que você tá falando. My aham. serving ritual. É que ele tá jogando table tennis, né? Aí ele fala assim, ah, é assim, é meu Sim, ritual de começar, né? Eu não sei nem como é que é serving em sim. português, mas yes, é my. Tá, perfeito. Hum. E eu queria aproveitar para fazer uma indicação, na verdade, para o pessoal que está aprendendo inglês também. Não sei se as pessoas gostam, mas eu assisti RuPaul UK Oh, e, cara, aham. os sotaques são incríveis, assim. Tanto que É. tem uma queen que ela fala me mom várias, Me várias vezes. mom, Fala me mom. Eu me acho mom. incrível isso. É. É Que muito interessante, dá legal. para aprender bastante. Eu gostei bastante. Amanda, essa é homework pra mim também, porque meu irmão ama RuPaul. E ele tá assistindo, tipo, muito tempo, assim, sabe? Drag Race. E eu ainda não assisti nenhum episódio com ele, então é minha Nossa, homework por favor, também. assista, tá maravilhoso. O UK, Tá, assim, tem uns sotaques de vários lugares, tá muito interessante, muito interessante. legal. E também tem essas coisas de cultura também, né? Que você acaba pegando, eu Sim, imagino, né? também. E ainda mais essa questão LGBT, a gente entende Uhum. melhor como que funciona em cada lugar. É bem interessante. Exatamente, exatamente. Muito legal, Amanda. Thank you so much. Acho que todo mundo vai gostar. Eu que agradeço. Obrigada pela Obrigadão. aula, Obrigada a você. Eu te vejo amanhã de novo. com certeza. Então tá. Thanks so much. Um, eu vou pra Verônica, então. Verônica, pode unmute. Very good. Boa noite. Consegue me Obrigada. ouvir? Tô te Ai, ouvindo good ótimo. evening, meu Deus, é verdade. Não, pode falar. Eu escolhi falar good evening, no worries. Faz muito Pode falar. tempo que eu saí da escola, eu esqueci. Não, primeiro agradecer a você pela oportunidade, pelas aulas maravilhosas. Mas a minha pergunta, eu estou tentando aqui fazer né? Estou planejando meu orçamento aqui, porque eu quero muito fazer o seu curso, né? Eu sigo você há bastante tempo no TikTok, né? E tenho muito, né? Muita vontade de fazer o curso. Mas eu queria um norte, assim, por onde eu começar, independente do curso, porque até ontem eu tinha na minha vida o Duolingo e eu achei que eu estava arrasando e eu cheguei aqui e eu tô totalmente perdida, assim. Eu tenho o pessoal, uma equipe que trabalha comigo, né? E ele sempre fala isso. Dá uma sensação que você tá aprendendo tanto, mas aí quando você vai ver Sim, mesmo, não tá, né? não, é uma porcaria. Hum. E assim, eu queria um norte assim, um guia, né, para começar esse por fora mesmo, independente do curso, para essa imersão, para essa, assim, hoje eu tentei alguma coisa, eu estava lavando louça e ouvindo a BBC Learn English Legal, do Spotify. legal, boa. Mas eu fiquei perdida, perdida. Tá. Um Eu, choque. Eu consegui ainda 82% no challenge, eu não sei como. é? 80, mais que 50 é muito, porque aquele challenge tava muito. Sim, eu fiquei assim, meu Deus, como eu acertei isso quando aparecia o verdinho lá. Hum, E eu hum. queria se você pudesse dar esse guia aí para quem. Parece que tem mais uma pessoa que tá assim como eu, perdida. Querendo saber também? Mas você É, quer dizer de perdida de saber o valor do curso? não, não, de como começar, assim, por exemplo, independente do curso, por onde eu começo? Porque eu achei que o primeiro passo era o Duolingo e eu vi que não serve para nada. Eu acho Assim, que no meu. Duolingo é o primeiro passo. Você já tomou o É primeiro o passo? primeiro passo? É.
Porque eu acho que ele te dá um pouquinho de base, de noção, assim. Eu acho que você fez uma boa escolha, assim, Verônica. Porque, assim, o que eu vi você explicando aqui sobre. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, meu Deus. A estrutura da frase, sobre a gramática em si, e eu vejo, assim, que você aprende, mas meio que não aprende quando você usa does, did, ou. Hum, hum. Quer colocar o present. Não sei falar. Present Os, perfect. isso. Uhum. Porque não tem uma explicação assim, ó, um sentido, né? Ó, você tem que usar. Você meio que, deve ser esse, e adivinha no jogo, porque vira um joguinho. Vira, exatamente. Vira uma coisa muito, é até viciante um pouquinho, né? Esse cara Sim. do Duolingo, ele até fez um TED Talk falando sobre isso. Como fazer aprendizado tão viciante quanto as mídias sociais. Mas, Verônica, respondendo a sua pergunta, um começo definitivamente é o Duolingo. Eu acho que começar por lá te dá um pouquinho de vocabulário, te dá essas coisas. Mas o segundo passo é você começar a. É porque é difícil quando você tá sozinha, assim, né? Estudando 100% sozinha. Mas começa a avaliar, porque eu acho que os verbos são os alicerces de tudo. Então, o Sim. próximo passo é aprender verbos, como fica no passado, como fica no presente, como fica no futuro. No futuro é fácil porque é só colocar will or going to. Uhum. Mas começa a aprender quanto mais verbos melhor. E daí, você também aprende a complementar a frase. Tem uma técnica que a gente faz, que é você vê uma frase, você sabe o que que ela significa, e você Uhum. pensa como é que você pode substituir uma palavra por outra. Então, tipo, por exemplo, I love apple. Essa é uma frase, né, muito simples. Você pensa, eu posso substituir apple por banana. Eu posso substituir love por like. Eu posso substituir I por she, só que aí eu tenho que colocar o S. Então, essa é uma. Porque quando você está estudando sozinha, você tem que meio que Sim. explorar um pouquinho, né? Você tem que se questionar bastante. E sempre procura no YouTube, assim, né? O que você puder. Mas tem. Deixa eu pensar se tem alguma coisa que você pode seguir. Tem a BBC Learning English, eles têm um curso completo de inglês. Não é, Uhum. nossa, a melhor coisa do mundo, assim, que você não precisa de mais nada depois disso. Não. Mas ele pode te dar um bom guia. Vou colocar aqui. BBC Learning. Foi esse que eu ouvi durante a louça hoje. Ah, legal, que bom. Ele também tem uma parte de gramática, que vai te dar bastante estrutura, que pode ser muito bom. Mas no Spotify, como não tem legenda, então eu Uhum. fiquei assim, Hum. tá, eu tô fingindo que eu tô num café aqui, Mas ouvindo a usa conversa de alguém. legenda. Entra no site e usa o transcript, porque vai ser Ah, muito direto do site, no caso. interessante, é. E dentro do site tem gramática, tem um pouquinho de pronúncia também. Então, vá dar uma Aham. olhadinha. Eu não sei se você mencionou do curso, se você queria saber alguma coisa, mas também Sim. eu começo desde o zero. Tipo, eu até falo que se você quiser pular algumas das primeiras aulas porque estiver muito difícil, mas eu pego pela mão mesmo, assim, sabe? Tipo, eu explico tudo de, tipo, mínimos detalhes. E aí depois eu vou Eu deixando preciso. cada vez mais desafiador, até chegar bem desafiador, que eu faço aula 100% em inglês. Mas eu pego na mão, Verônica. É Literalmente. disso que eu preciso, é disso que eu preciso. Eu faço isso. Eu vou dando passo a passo. Mas Ah, assim, bem facinho. Eu não deixo muito desafiador no começo, porque eu acho que pode ser bem desmotivante. Mas depois, quando sim. você tá num certo nível, você gosta de desafio, você quer desafio, né? Então, no começo é bom deixar bem levinho, assim, ok? Sim. Eu até tinha uma noção, assim, porque eu sempre gostei muito de série e tal, mas eu abandonei muito, eu tô muito abandonada. Eu tenho três crianças. É muita coisa. Aí, Eu não consigo fazer as coisas no meu dia a dia, imagina com 3 filhos. aí fica difícil, e eu queria que a minha menor, como tem 3 anos, entrasse nesse mundo. Ela aprende muito rápido as coisas, ela já sabe cores, assim, e eu queria que ela estivesse junto, assim. Legal. Olha, Verônica, para criança isso pode ser bem bom, viu? Porque tem um estudo que fala que crianças coreanas que foram adotadas para os Estados Unidos, Uhum. elas pronunciavam melhor o coreano
do que as crianças que nasceram nos Estados Unidos e nunca ouviram. E são crianças de tipo 8 meses, assim, sabe? Que Sim. foram adotadas para os Estados Unidos. Então, para você ver como listening muito. É meio que a base do inglês de verdade, assim, porque você tem pronunciation, no listening você tem vocabulary, tem tudo, assim, né? Então é muito bom você colocar para os seus filhos ouvirem, porque só de ouvir a entonação, o som do inglês vai ajudar eles pra caramba. Ah, então vou tirar do fone, então, vou colocar Tira no. do fone, deixa bem alto, claro, claro. Faz isso sim, Verônica. É muito bom Ai, pra sim, mas relaxar. muito obrigada. No worries, no worries. Eu vejo você amanhã de novo. Sim, com certeza. Duda, você tá com a mão levantada ainda. Eu não sei se é ainda ou é de novo. Mas eu vou pedir pra você desmutar pra ver. Ok, pelo jeito. Ah, Oi, hello, a senhora Duda. tá ouvindo? Pode. Hello. Hello. Então, eu tenho umas coisas para falar que eu tinha esquecido de falar. Pode falar. É, a senhora mencionou a questão da senhora sonhar que tá falando francês. Eu tô aprendendo francês também. Eu tô É. aprendendo pelo Duolingo e também por músicas e filmes franceses. E essa questão de olhar a letra do Spotify enquanto você escuta a música tá me ajudando, inclusive, no inglês. Por exemplo, o Arctic Monkeys, eu vou dar exemplo que no início da carreira eles tinham aquele sotaque bem puxado de Sheffield, assim. É um sotaque bem difícil de entender, porque eles pegam a palavra, ela fica meio que cortada. Eu não sei explicar. Inclusive, eu tava fazendo isso hoje no ônibus de manhã, indo pra escola, e ouvindo a música deles falando, e percebendo que eu escutava uma letra totalmente diferente. É. De, tipo, eu tava entendendo uma letra em inglês, mas era uma letra, tipo, algumas palavras estavam diferentes, palavras em específicas que mudavam o sentido da letra. Uhum. E a música Fake Tales of San Francisco tem uma parte que eles falam que eles estão falando, é uma música que fala sobre, tipo, eu não sei se a senhora já ouviu, né? Provavelmente, eles estão falando sobre eles estão numa festa de casamento e lá eles ficam falando sobre como se eles fossem americanos e tal, e eles falam uma expressão que eu queria saber, que é assim, uma letra que eles falam. Get off the bandwagon and put down the handbook. Eu queria saber se são. Eu não sei se tem como eu mandar o print, é bem no final, são os últimos versos, eles falam. E aí eu queria saber se são expressões, assim, Pode esse. ser, porque ele é muito bom com isso. Ele fala, get off the bandwagon and put down the handbook. Um, bandwagon é banda, aquelas bandas que a gente tem na faculdade, né? And Uhum. put down the notebook coloca sorry, o handbook, e coloca o livro de lado. Não sei, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir a letra inteira, porque ele é muito cheio de poesia, assim, né, o Sim. Alex. Então eu tenho que ouvir Ele no depois. começo. Eu tento postar nos stories do Insta. Eu sigo a senhora no Insta, eu já acompanhava muito pelas redes sociais, então, assim, é emocionante pra mim estar tendo aula com a senhora. E assim, a questão do francês está me ajudando muito. Por exemplo, eu gosto de estudar muito Revolução Francesa. E tem uma música que é da Revolução, tipo, que tem a ver com a Revolução Francesa, que é ela, inclusive, naquela cena da abertura da Olimpíada, que a Maria Antonieta tá decapitada, que ela fala açaí, les aristocrates, les lanternes, açaí, les aristocrates, les pendras. E, tipo, eu tô viciada nessa música e tá me ajudando muito a entender É francês, bom, assim. é bom. E ajuda mesmo a você descobrir, tipo, várias coisas de pronunciation mesmo, tons. Sim, sim. Muito bom, Dudu, você tá no E caminho certo. eu faço Duolingo de francês, né? Só que eu não faço do jeito que o Duolingo tem que funcionar. O que que eu faço? Porque eu sou uma pessoa muito agitada, então aquelas lições do Duolingo, assim, muito certinho, assim, me dá agonia. Aí o que eu faço? Eu uso ele como um joguinho. Sabe aquela coisa de pular de nível? Que você consegue fazer pra pular de nível? Eu vou fazendo até eu conseguir pular de nível. Aí eu aprendo. Ah, legal. Se desafiar, se Então, desafiar. desafiar. E eu acho que me ajudou muito mais a aprender vocabulário em francês do que, por Oh, exemplo, eu fazia isso no inglês antes de eu conseguir dominar mais a língua.
Mas, Duda, deixa eu falar uma coisa que você parece ter uma coisa que é muito importante, que é você se questionar, assim, né? Quando você tá aprendendo inglês, acho que quando você começa a notar e se questionar de várias coisas, é quando você aprende melhor. Tipo, por que que é desse Uhum. jeito e não de outro? E como é que eu posso para procurar isso? Como é que eu posso fazer para entender isso? Aí você vai procurar melhor coisa. Então, eu ia Hum, perguntar também nessa questão. Um dos hum, meus poetas favoritos e que mais me incentivou a escrever poesia é o Edgar Allan Poe. Só que eu já li os livros, tipo, poesias dele, os textos dele, em português, em traduções de, por exemplo, Fernando Pessoa, enfim, o Corvo. E eu queria comprar, assim, pra eu ler eles no inglês mesmo, no texto original. A senhora acha que ajudaria, assim? claro, tudo, tudo. Especialmente Entendi. as coisas que você já sabe. Por isso que eu falo, pode assistir a mesma série 300 vezes. Porque você já sabe o contexto, você só precisa entender mais de vocabulário. E aí isso ajuda com certeza muito. Pode fazer, Duda. Entendi. E eu também Para coloquei. alunos também com certeza tem PDFs, essas coisas. É, Duda, eu vou ter que abrir para outra pessoa para abrir, porque senão eu não vou conseguir dormir hoje. Então, Ah, se não, perdão, já tô falando acabar de demais, ouvir. desculpa, viu? No worries, Mas mas eu muito tô aqui de obrigada por novo, você ouvir. pode me perguntar mais amanhã, ok? Perfeito. Thank you so much, Duda. A Zambuja, eu Oi, pedi pra Jess, você. Ah, tudo hello. bom? Tudo, e Jess, você? eu serei breve, porque a gente tem aí uma fila, né? E eu acho que assim, a praticidade aqui são as dúvidas. É, primeiro, eu quero começar com um elogio para ti, porque eu vejo que além do carisma que tu tens, né, diante da câmera, nas redes sociais que eu sigo, eu te descobri, não sei como, acho que no YouTube. Que E, legal. além disso, tu tens a primeira parte é o carisma, é atrativa, e o segundo, tu és muito didática nas tuas explicações. Então, eu consegui, já tem um tempo que eu te sigo ali, mostro para o meu marido, e eu, como estudo inglês há algum tempo, faço aula e agora eu quero fazer aula contigo. E aí, eu tenho algumas perguntas relacionadas a isso. Quero fazer aula contigo pela tua qualidade, por aquilo que eu vejo. E aí eu tive essa oportunidade que tu dás, da gente falar um pouquinho mais com o professor, e isso é muito bom, É porque legal. uma coisa são as redes sociais, é ver aquele, né, que está ali falando com a gente, interagindo, explicando um vocabulário simples, uma pronúncia. Outra É, é sentir como é o andamento e essa didática que se tem. Então, isso é verdade. Muito obrigada. Gente, eu não paguei isso. ninguém, eu prometo. Não, mas Não, os muito bons obrigada mesmo. profissionais, aqueles que É, têm talento no que fazem, né? Aquilo que está fazendo realmente com certa propriedade, merecem todos os elogios. E eu estou te que legal. falando como alguém que é mais velha, que já passou por muita coisa, e eu estou tendo essa fala porque tu mereces, tá? É, Eu te avaliei várias vezes, e eu não sou de assistir aulas ou seguir alguém assim, pelo contrário, mas tu valeu a pena. muito Eu quero saber obrigada. coisas bem práticas. Hum. No curso que tu dás, és tu que dás essas aulas? É um professor da tua equipe? Como isso funciona? Segundo momento, a questão do nivelamento. A gente faz um nivelamento para a gente se inserir? E como a gente procede para saber a questão de valores, de como faz a matrícula, de como é a forma de pagamento, se há um link a uma pessoa direcionada, e se tu puderes colocar no nosso grupo, eu agradeço. É isso, Posso responder? obrigada. Tá bom? Vou responder todas essas perguntas então. Primeira, se sou eu que sou a professora mesmo? Sim, 100% do tempo. A única ajuda que eu tenho de outros professores é para criar material, os exercícios extras que vocês têm é uma professora que trabalha comigo, mas sou eu 100% do tempo. A questão de nivelamento, hum, eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas ao longo do curso, eu não preciso te dar nivelamento, porque você vai vendo, sentindo o que é que funciona melhor para você. Talvez a primeira aula vai ser fácil demais, aí você pode, eu até indico lá para você fazer, tipo, é um grupo de aulas, né? E aí você tenta o primeiro grupo, você fala, 2 ou 3 aulas não, muito fácil. Você tenta o segundo grupo de aulas.
E esse com certeza vai ser mais desafiador. De qualquer forma, apesar de ter falado isso, eu acho que mesmo que você se sente avançado, ou que você sabe que você é avançado, eu realmente recomendo fazer a do meio, porque tem muita coisa que eu falo de cultura ao longo da aula. Eu não sei se você chegou a fazer a, a aula de ontem, Asa. Não. Dá uma olhadinha nela depois, mas ela é um exemplo de aula que tenho. Essa é literalmente uma das aulas do curso. E tem, dentro de uma aula só, claro que tem uma sequência de gramática que eu também sigo, mas também tem essas aulas extras que eu acho que eu me baseio em vídeos, né? Então eu acho que essas aulas são muito interessantes porque eu sempre te dou uma dica de cultura, sempre te dou uma dica extra de pronúncia, então dá pra sempre aprender alguma coisa, por mais que você seja avançado, ok? E a última pergunta quanto a valores, eu vou passar tudo amanhã com certeza. Eu acho que o pessoal, no meu ponto, nem ia deixar eu falar nada hoje. Mas eu sei que tem bastante coisa que pode valer a pena, tipo, vai ter e-books que você também pode seguir, dicas de como você pode melhorar seu listening, como você pode sair do intermediário, porque o intermediário é o lugar onde as pessoas ficam mais tempo, porque é o mais difícil de passar, assim, né? Parece realmente que você está escalando uma montanha. Então tem um livro sobre isso, então tem várias coisinhas, mas eu com certeza vou poder falar mais sobre isso amanhã. Porém, se você quiser muito saber, se fala assim, eu preciso me planejar, porque, né, e eu quero garantir minha vaga, essas coisas, tem o pessoal do suporte no WhatsApp, eles com certeza podem te falar alguma coisa, ok? Se for alguma coisa que você quer, tipo, muito. Thank you so much, Asa. Respondi suas perguntas, né? Good, amazing. Thank you so much, Asa. Eu vou abrir pra Art. Hello, Art, again. Ah, eu desmutei você, né? Eu acho. Oh, foi. Já deu? Tô te ouvindo. Ok. Eu só levantei mais a mão neste momento só porque tinhas dito no início da aula que tinhas respostas às minhas perguntas de ontem. Não Ah, sei se era você só a falou pra eu parte lembrar. final. É verdade, é Sim. verdade. Eu vou fazer amanhã, eu vou falar sobre isso. Então eu vou também mandar pra você algumas ideias de quais os sotaques que você pode seguir. Ok. E que pode te ajudar muito nessa diferença entre British e American. E Uhum. especialmente amanhã, eu acho que vai ser muito bom pra você, Art, porque vai ser quase que 100% British, assim. Pra você conseguir perceber e também não vou falar só de pronúncia, mas vou falar de padrões também. E ritmo do inglês, por exemplo, que pode ser muito útil pra você, ok? Mas tinha mais uma coisa que eu ia falar. Peraí, deixa eu ver se eu volto nos slides pra lembrar. Mas se não, você sabe que se você não estiver aqui amanhã, você pode também assistir a aula, né? Ah, sim, mas eu estou. Hum. Portanto. É, Ok. você pode Mas assistir eu a só aula. levantei mesmo a mão mais para essa parte que tinhas mesmo resposta para mim. Então Ok. era para isso. Yeah, it's okay, it's okay. Definitivamente o que eu ia falar, eu lembrei agora. Porque você falou que você mistura muito o British e o American. Uhum. Sim. Entre as coisas que eu vou falar amanhã, vai ser sobre as possibilidades de sotaques. Escolhe um, Art, que é o British, dentro do British, qual que você quer, por exemplo, que é London e tudo mais. E baseado nesse, você começa a notar coisa nos outros. Porque, se eu não me engano, sua pergunta era como é que você diferencia o British e o American? Era isso, né? Sim, eu sei mais ou menos como é que eu os diferencio, eu não sei é como é que eu consigo fazer a Fazer. mudança em mim. Tá, isso é verdade, eu tinha colocado isso também. Como realmente ter esse sotaque. Uma das Sim. coisas é esse vocal fry art. Eu vou falar muito mais sobre isso amanhã, mas eu deixo de lição de casa para você ouvir sotaques britânicos e tentar notar e fazer esse vocal fry. Você se importa de se gravar? Como assim? Gravar a sua voz e ouvir depois? Porque eu mesmo faço vídeo, eu Não, faço. eu já fiz isso, eu tirei o curso de ator. Então, Ah, ok. Então você faz, né? Tá bom, ok. sim. Então, tenta fazer isso, mas com técnica shadowing. Shadowing é quando você ouve alguém falar e você Uhum. repete na mesma entonação, no mesmo ritmo. Para isso, você precisa escolher um sotaque primeiro, né? Tipo, qual sotaque você quer, London Sim. e tudo mais.
Vou dar algumas recomendações de quem que você pode usar como exemplo amanhã, mas tenta esse shadowing, porque eu acho que pode ajudar muito com com a sua pronunciation. Ok, Ok? tá bem. Ok. Muito obrigado. No worries, no worries. Pessoal, era a última pessoa que tinha pergunta. Tinha alguém mais, mas acho que talvez foram naná já, foram dormir. Eu mesma tô indo lá, vou levar minha cachorrinha pra passear rapidinho e depois eu vou dormir. Amanhã a gente tem aula de novo às 8. E Asa, vou falar sobre o curso e tudo mais, se vocês tiverem mais dúvidas, e vou abrir de novo pra gente poder conversar, se tiver alguma dúvida. Okidoki? Thank you so much, and I'll see you again tomorrow.